Vamos ter um outro bom bate-papo, porque já se encontra aqui com a gente, já está nos nossos estúdios, aqui na nossa bancada. Vamos falar com a deputada, né, estadual Simone Pereira. Do MDB. Né, do MDB. Então vamos falar sobre um projeto de lei, né, da pessoa com obesidade, que é um estatuto. É um estatuto, né, Eliezer? Que prevê alguns direitos, uma forma de tratamento adequada às pessoas com obesidade. É isso. Então, a partir de agora, né, em primeiro lugar, né, dar as boas-vindas, dar o nosso muito bom dia aí a deputada. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Quase um ano que não andava aqui, viu, deputada? É verdade. Falta de convite, viu? Falta de convite. Convidou, eu tô aqui. Então, bom dia Eliezer, bom dia Magela, bom dia Chico Silva, bom dia a todos que nos escutam nesse momento, né? E para mim é um grande prazer falar do meu primeiro filho aqui com vocês. Então tá bom, Eliezer, Chico, vamos ficar à vontade. Bom, o que seria exatamente, deputada, Estatuto da Pessoa com Obesidade, que é uma lei pioneira no Brasil? Exatamente. Não mais um projeto, mas uma lei já sancionada, inclusive pelo governador Rafael Fonteles. E é uma lei que ela fala de direitos, né, e fala de proteção. Algumas pessoas dizem, esse estatuto ele é para tratar de gordofobia. Não. O que menos trata é da gordofobia. O que a gente trata aqui é da proteção à pessoa com obesidade e da garantia de direito desta pessoa com obesidade. Então, é um estatuto que tem 13 capítulos e que fala de vários segmentos de política pública. Fala de educação, fala de saúde, fala de habitação, fala de inserção no mercado de trabalho, né? Ou seja, é uma lei bastante completa. Uma lei que vai proporcionar à pessoa que tem a questão da obesidade ter mais oportunidades, não só no mercado de trabalho, mas na questão de saúde em si, né? Porque tem coisas que só o obeso ele sabe que existe. Uma pessoa com obesidade, por exemplo, ela chega numa unidade de saúde, ela não tem uma cadeira de roda adequada para recebê-la. Ela chega para fazer um exame, ela não tem uma bata adequada para a pessoa com obesidade, né? Você chega para aferir uma pressão, você não tem um tensiômetro que abarca o braço da pessoa com obesidade. Você vai fazer muitas vezes uma medicação e o material intravenoso ele não atinge a profundidade necessária do braço da pessoa com obesidade, né? Aqui na nossa lei, por exemplo, ela dá o direito da pessoa com obesidade ao adentrar num transporte coletivo, ela adentrar pela porta contrária à da catraca, para ela não passar pelo constrangimento de não ter como, né, passar para o outro lado do ônibus. Ela trata, por exemplo, de unidades habitacionais que são financiadas com dinheiro público, se forem apartamentos, terem no térreo unidades, percentual de unidade destinadas às pessoas com obesidade. Os equipamentos comuns, eles devem estar adaptados à pessoa com obesidade, né? A gente trata, por exemplo, da questão da educação alimentar. O que a gente faz? Eu cometi esse erro e a grande maioria da população comete. Quando os filhos da gente são pequenos, a gente vai num supermercado, a gente compra a bolacha recheada, a gente compra batata, a gente compra os Cheetos. A gente não compra fruta, a gente não compra verdura. E aí fica difícil depois a gente poder querer frear, né? E na casa da gente ter esse tipo de hábito alimentar. Então é necessário uma parceria com as escolas para que essa educação alimentar ela seja incluída ainda na primeira infância. É necessário que as atividades esportivas dentro das escolas elas voltem a ser obrigatórias. Na minha época era reprovativo. Se você não fazia educação física, você às vezes era até reprovado por conta disso. Então, é necessário que isso volte. Agora, volte de acordo com a necessidade real de hoje. Uma diversificação daquilo que a escola pode oferecer. Não é só a educação física. Tem crianças com talento para jiu-jitsu, para vários tipos de modalidades esportivas. Vôlei, basquete, natação. Então, oferecer para as crianças atividades esportivas que sejam interessantes para que elas comecem a praticar essas atividades esportivas ainda na primeira infância, né? Agora eu quero pontuar aqui de forma bem bacana mesmo essa questão o acesso ao ônibus coletivo, por exemplo, pela porta traseira.
Porque eu fui cobrador de ônibus, a gente tem uma dificuldade imensa de permitir até que o passageiro desça pela porta da frente e não submeter a pessoa ao constrangimento de passar pela catraca sob pena do próprio trabalhador, e não é o seguinte, o trabalhador ser punido, porque a empresa, ela proíbe veemente alguém descer pela porta dianteira. É por isso e aí, com essa lei, até o próprio trabalhador vai poder chegar lá, chamar o gerente, o chefe deles, olha, eu vou permitir que entre pela porta traseira, porque a lei diz isso. Então, é importantíssimo isso. E assim, depois que a nossa lei ela foi sancionada, né, nós estamos num processo de construção de como essa lei será implementada. Então, nós construímos uma rede de proteção, tá? E uma rede de garantia de direito. Nós estamos elaborando uma cartilha, essa cartilha ela vai ser muito útil para que a gente possa divulgar para a população, essa lei existe. Existe uma rede de proteção, como eu tenho acesso a essa rede? Aonde eu faço com que o meu direito seja garantido? Então está lá a rede de garantia de direito, o Ministério Público, através do PROCON, né, através da Comissão de Saúde, está lá a Defensoria Pública, está lá o Tribunal de Justiça, está lá a Delegacia da Pessoa de Direitos Humanos, ou seja, a pessoa, ela vai ter uma cartilha, a gente vai distribuir, a gente vai massificar essa informação. Teve seu direito violado? É aqui que você vai. Qual é a minha rede de proteção? Se eu quero fazer a minha cirurgia bariátrica, que aí a gente deixa a liberdade de escolha das pessoas. Se eu estou me sentindo bem com obesidade, quero permanecer gordinha, ok, é um direito meu como cidadão. Agora, se eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer a minha redução de estômago, tá aqui, como é que a gente vai fazer? Aí o poder público tem o direito e a obrigação, né, de prover essa necessidade da pessoa. Quero até aqui parabenizar o Hospital Universitário, que já está essa semana começando a segunda etapa do mutirão de cirurgias de redução de estômago, para que possa zerar essa fila, né? Então, o que a gente quer é isso. Hoje também nós estamos já numa conversa avançada com o jurídico do governo do estado, porque algumas coisas que estão no estatuto, por exemplo, elas vão ter que ser regulamentadas através de um decreto. Por exemplo, o Ministério Público ele vai notificar as empresas para que elas se adequem a essa realidade, por exemplo, cinemas, teatros, restaurantes, que eles tenham cadeiras específicas para receber pessoa com obesidade. Então, vai se ter um tempo para que possa se adaptar à nova lei. Após isso, vai ter uma fiscalização, aí as empresas que tiverem infringindo a lei serão notificadas e, caso não atenda, serão multadas. Essas multas elas serão revertidas em um fundo, onde esse fundo será para financiar algumas cirurgias, não mais de redução de estômago, que a gente já está trabalhando isso dentro da unidade de saúde. Já garante, né? Já garante, e a gente vai fazer esses mutirões e facilitar, né, o processo. Mas que sirva para financiar, por exemplo, as cirurgias reparadoras. Porque muitas mulheres, elas fazem a redução de estômago, elas perdem 30, 40, 50 quilos e elas ficam com um acúmulo de pele muito grande. Então, isso também afeta o emocional, o psicológico, né, a autossegurança, né, da mulher. Então, eu falo da mulher assim, não é que seja a obesidade uma questão de gênero, é porque afeta muito mais o psicológico da mulher do que do homem. Mas que ela possa também fazer uma cirurgia reparadora, que o SUS, a lei já garante, mas como uma forma da gente agilizar, né, dar mais rapidez nisso, a gente transformar isso em fundo, e isso precisa ser via decreto. Então, a gente está nesse momento de criar os instrumentos para que a lei seja de fato regulamentada. E após isso, nós vamos levar a informação de forma maciça para toda a população. A partir de que peso, digamos assim, eu me considero, né, posso me considerar uma pessoa com obesidade? Digamos assim, um exemplo, eu tenho a minha massa tem um índice de massa corporal que ele diz. Tenho a minha altura. Isso. Como que, para mim poder participar desses programas? Pronto, na cartilha que nós elaboramos, né, a gente colocou a fórmula que existe, né, para você possa calcular o seu índice de massa corporal, que é o seu peso e a sua altura vezes a própria altura
uma coisa dividida pela outra. A gente tem, e isso vai estar na cartilha, e aí a gente tem a classificação, onde você está abaixo do peso, onde você está com peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a obesidade mórbida, né, que é aquela que já está no estado avançado. É interessante que se diga também que muitas vezes as pessoas dizem, foi a sua própria experiência. Sim, minha experiência, né, eu sou uma pessoa com obesidade e eu vivi muito essa coisa do preconceito e isso me estimulou a fazer essa lei, né? Mas uma das coisas que é importante que se diga é que o fato, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde reconhecer hoje a obesidade como uma doença crônica, uma doença que não tem cura, uma doença que tem controle, e a segunda causa de morte no mundo, fez com que a gente tivesse a responsabilidade, enquanto parlamentar, de tomar uma atitude em favor da população brasileira. O Brasil hoje ele ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países com obesidade. Então, isso é muito sério, porque é uma questão não só de saúde, mas uma questão que afeta, inclusive, a economia. Porque as empresas, elas têm um certo preconceito na hora da contratação da mão de obra dos obesos. E isso também está previsto dentro do nosso estatuto. As empresas, elas serão estimuladas a fazer essa contratação. Nós estamos dentro de um processo de parceria com o Sistema S, com o SEBRAE, para que a gente possa fazer a qualificação da mão de obra de pessoas com obesidade, onde elas possam desempenhar atividades que não exija tanto da questão da condição física dela, mas mais da questão, a parte mais intelectual. Então, a gente está nessa parceria e as empresas, elas receberão incentivos, assim como ela recebe incentivo para a contratação das pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, elas também receberão incentivos por parte do poder público para a contratação da mão de obra das pessoas com obesidade. Deputada, a partir do momento que a OMS reconhece a obesidade como doença crônica, significa que a pessoa com obesidade não é obesa porque ela quer e nem vai deixar de ser obesa, ela vai precisar controlar sempre a doença. Exatamente, e é importante que se diga, porque muitas pessoas elas têm a ideia de que quem é gordo porque quer. Ninguém quer ser diferente. Ninguém quer ser ridicularizado, e as pessoas têm a tendência a piadas, né, a deboches. Não é a gordofobia em si, não é a questão do bullying, mas é a questão mesmo de você olhar de forma pejorativa para as pessoas. Até quando, eu me lembro que quando eu estava com quase 140 quilos, se eu entrasse numa lanchonete para comer uma coxinha, as pessoas olhavam para mim como quem diz, Ave Maria, mulher gorda desse jeito, ainda está comendo uma coxinha, como se eu não tivesse o direito disto. E não né? sente fome, né? E a gente tem esse direito. Então, é necessário que a população também ela tenha consciência disso, tenha o respeito pelo próximo, né? Então, a nossa cartilha ela vai muito em cima disso também, de se ter o respeito. As pessoas elas não imaginam, mas muitas mulheres, elas às vezes, elas tentam até o suicídio por conta da condição dela. Quantas mulheres que têm o seu casamento, o seu relacionamento finalizado, às vezes o marido atrai e ela entende que a culpa é dela, porque ela está gorda, porque ela está feia, e a gente sabe que essa questão de traição não é por conta de uma questão física. Tá bem o Neymar com uma mulher linda e trai, né? Então, é uma questão mais de caráter, né? Mas as mulheres gordas, elas têm a tendência a assimilar isso como sendo uma culpa e uma responsabilidade dela. E essas mulheres também precisam de apoio psicológico e emocional. Agora deputada, Magera, a senhora está sendo a pioneira, a parlamentar pioneira, a criar no Brasil esse instrumento de proteção à pessoa com obesidade. Outros estados estão buscando parceria, buscando copiar o projeto que a senhora criou aqui no Piauí? Sim, para a gente foi uma surpresa, né? Porque quando nós elaboramos, ainda como projeto de lei, a gente não tinha essa pretensão, né? Mas ao sair na mídia, a gente começou a receber algumas ligações de vários estados, né? Recebemos uma visita de uma parlamentar do estado de Ceará, lá já está em processo de tramitação, já foi aprovada nas comissões. Teremos na quinta-feira uma audiência pública para tratar disso. Eu recebi o convite da Assembleia Legislativa do estado de Ceará
Ceará, e tive a grata surpresa de que aquele estado está colocando o nosso nome, Lei Simone Pereira, no Estatuto da Pessoa com Obesidade no estado do Ceará. Então, estou indo na quinta-feira receber essa homenagem, fazer essa discussão com o povo do Ceará, e já recebi várias ligações, devo estar ainda no mês de outubro visitando o Congresso Nacional, porque algumas deputadas federais já entraram em contato comigo, mas eu estou em busca da nossa bancada, porque uma vez que nós somos o protagonista dessa legislação, eu acho que é interessante essa discussão a nível de Congresso Nacional, que ela seja também uma bandeira do nosso Estado. Essa cartilha, né, ela está aí, digamos assim, para cuidar, né, da pessoa com obesidade, mas também ela busca também, então, prevenir para que as pessoas não cheguem, né, não passem, digamos, do peso que ela deveria estar, que ela deveria ter. Na verdade, ela leva a informação para que a pessoa possa buscar a ajuda. Porque é como a questão do alcoolismo. Um alcoólatra, ele não consegue ter o domínio do vício dele se ele não tiver a ajuda da família, se ele não tiver a ajuda... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, exatamente, Elisa, uma rede de apoio. A mesma coisa é a obesidade. Ninguém é obeso porque quer, a gente tem, sabe, a gente come compulsivamente, o estado emocional faz com que a gente perca esse controle. Então, o que a gente quer, de fato, nesse momento, é fazer com que a lei ela possa de fato ser implementada, mas acima de qualquer coisa, que as pessoas para quem essa lei está destinada, elas tenham conhecimento que existe uma legislação para a proteção e para a garantia de direito. Para isso mesmo é que a gente vai começar um novo processo, que é estarmos reunidos com vários grupos, inclusive com os conselhos, Conselho Regional de Medicina, de Nutrição, de Psicologia, ou seja, a gente tem que levar o conhecimento da população dessa legislação e como ela faz para que ela tenha acesso e para que ela possa garantir o direito dela. Pois é, um negócio sério, porque eu hoje eu estou com 89, mas já cheguei a 130, né? Então, é uma fase assim que você chega numa loja, aí você quer comprar, no meu caso, era mais calça comprida. Eu queria comprar umas calças para ir trabalhar. Cara, você só acha... quando dá sorte, né? Quando dá sorte. Só achava uma calça da mesma cor, da mesma marca. Aí você pensava só tinha uma. Mas não era, porque naquela loja... É uma forma de exclusão, né? Das pessoas. Onde eu andava, só achava aquela calça com aquele tamanho, mesmo design, a mesma cor. O cara fala, pô, mas ela só tem uma. Eu digo, não é, porque só tinha essas e eu tive que comprar porque eu não achava em lugar nenhum. É como se o mundo estivesse dizendo assim, você é gorda, você é feia e você não tem o direito de se tornar belo. Né? Então, assim, hoje a gente já vê diferente. Mulheres que são gordinhas, que estão bem vestidas, né? Porque hoje já tem um mais mercado opções, plus size, né? Com roupas mais... Até virou moda, muitas viraram modelos. Né? E eu entendo o seguinte, você está bem... Ótimo, você tem todo o direito de permanecer gordinha, você se sente bem. Agora, a partir do momento... Eu fui gorda a minha vida inteira. A partir do momento que começou a me dar algumas limitações, porque eu fui envelhecendo, a gente vai envelhecendo, a gente já vai tendo as limitações naturais que a idade impõe. E com o excesso de peso, né, aquilo estava me dando mais limitações. E, além disso, a questão de algumas doenças cardiovasculares, doença de joelhos. Então, por conta do meu excesso de peso. Então, chegou um momento em que eu precisava realmente tomar uma atitude para que eu pudesse ter uma vida com mais dignidade, com mais conforto, né? E envelhecer com qualidade de vida. Deputada, como é que a senhora enxerga o limite entre conviver com a obesidade, respeitar as pessoas com obesidade e romantizar a obesidade? Que seria um efeito colateral, porque não deixa de ser uma doença. Né? Eu acho que vai muito pela informação. Eu acho que as coisas elas não podem ser radicalizadas, tá? Você tem que entender primeiro que é uma doença, né? Se é uma doença, ninguém tem uma doença porque ela quer, tá? Ela precisa de tratamento, né? E as pessoas elas precisam respeitar. Não é romantizar, mas é respeitar. Então, as minorias hoje, elas já estão se mobilizando
para que elas tenham o respeito das pessoas. Quando a gente diz, por exemplo, que o Brasil hoje ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países obesos, eu estou dizendo que nós não somos mais minorias. Né? Nós não somos mais minoria. Então, as pessoas com obesidade, elas têm, primeiro, que se impor, porque ela é cidadão, ela paga imposto e ela tem todo o direito que qualquer outro cidadão tem. Ela tem que entender que existem os tratamentos e que o poder público tem a obrigação de cuidar da pessoa com obesidade, independente de que classe social ela seja. Aí a gente não está questionando, a questão não é eu tenho condição, eu não tenho, mas eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter o apoio psicológico e emocional também. Porque o meu emocional, ele faz com que eu tenha a compulsão pela comida. Eu gosto de citar o meu exemplo. Se eu estava alegre, eu comia para comemorar. Se eu estava triste, eu como porque eu estou triste. Se eu estou com raiva, eu como para me vingar dos outros. Então, tudo meu era voltado para a comida. Então, isso é a cabeça da gente quando a gente está com obesidade. Né? E a gente começa, de certa forma... Eu me lembro que eu, quando eu estava num processo onde eu estava engordando, eu comprava minhas roupas todas de malha, porque ela crescia junto comigo. Né? E eu não ia nem percebendo. Então, assim, é uma questão de consciência da população, né? Não é uma questão de romantizar, a gente não quer que ninguém tenha pena da gente, a gente só quer que as pessoas nos respeitem e entendam que nós somos cidadãos como outro qualquer, e respeito é uma questão que tem que ser dada à condição humana, independente de que tipo de doença esteja cometendo aquela pessoa. As pessoas que queiram saber mais, que queiram ter essa cartilha, né, que queiram conhecer mais esse projeto, digamos, o que elas precisam fazer? Bom, a gente vai massificar a informação, nós já estamos com um site que vai estar à disposição. Nós vamos colocar essa legislação no link do site da Assembleia Legislativa, né? Então a gente vai levar essa informação, fazer com que as pessoas de fato tenham acesso. Hoje, dentro da Assembleia, queria parabenizar tanto os meus amigos como a presidência da Assembleia. Hoje a gente já tem, por exemplo, se você abre o site da Assembleia, tem um link lá onde tem todas as leis que já foram aprovadas neste estado em proteção à mulher. Então o que a gente quer é isso, é que as pessoas possam, por exemplo, abrir o site da Assembleia Legislativa e ter acesso a toda a legislação que existe nesse estado e que faça garantir o direito das pessoas. Mas nesse momento também é importante que a gente leve a discussão para a sociedade civil, e para isso a gente precisa contar com vocês, que são pessoas que levam de fato a informação, para que a gente possa dizer, olha, piauienses, nós temos uma lei, vocês têm o direito, vocês têm uma rede de proteção social. É aquela coisa, por exemplo, o CRAS, eu gosto muito de citar isso, o CRAS, as pessoas entendem que o CRAS, ele é um local apenas para fazer cadastro de Bolsa Família, ele é muito mais que isso. Muito mais, né? Então a população, ela só vai em busca dos serviços se ela souber que esse serviço existe. Não adianta eu fazer uma lei de proteção e uma lei de garantia de direito se a população não tem conhecimento de que isso existe. É necessário levar a informação à população. Deputada, pela sua experiência, é possível afirmar que a mulher com obesidade, ela sofre mais do que o homem com obesidade? Tem essa distinção? Com toda a certeza, sem nenhuma sombra de dúvida. O homem, ele não sofre o mesmo preconceito que a mulher. A ditadura da magreza, a ditadura de uma estética magra, ela acomete muito mais a mulher do que o homem. Você vê que a grande maioria dos homens que tem sucesso financeiro, digamos assim, na vida, eles têm a barriguinha proeminente, eles estão um pouco acima do peso, mas as pessoas não olham para isso. Agora, uma mulher, quando ela está acima do peso, ela é olhada com preconceito. Agora em Teresina, né? É descuidada, relaxada, porque ela quer, e não é.